Sábado de grandes jogos de seleções, porém que não valem nada, são amistosos. Mas tem muita coisa envolvida nesses amistosos. Por exemplo, depois de muitos anos, o Brasil vai conseguir enfrentar nos amistosos duas grandes seleções seguidas, porque uma das coisas que a gente reclamava muito aqui no Brasil é, poxa, o Brasil não tem experiência contra seleções fortes da Europa. E por que isso acontece? Porque foi criado a Nations League. A Nations League lá veio para substituir a maioria dos amistosos que essas seleções europeias faziam, inclusive com seleções da América do Sul, da América Central, da América do Norte. E aí ficou muito restrito na Europa, né? Hoje, talvez, a oportunidade que a seleção sul-americana tem para enfrentar a europeia, além da Copa do Mundo, claro, é no caso da Copa das Confederações, quando existe algum convite, e também quando rola a finalíssima, né? Campeão da Copa América contra o campeão da Euro. O último ano agora foi a Argentina campeão da Copa América contra a Itália campeã da Euro. A Argentina foi campeã da finalíssima. Fora isso, não tem tanta oportunidade. Então o Brasil queria? Então toma. Inglaterra e Espanha. Pau. Logo de cara. E que panela fervendo pro Dorival Júnior, né? Vai estrear na seleção, precisando resolver um problemaço, né? Porque o Brasil, nas eliminatórias da Copa do Mundo, tá literalmente uma merda, e já vai pegar de cara a Inglaterra, que tem jogadores hoje muito bons. A gente já vê uma Inglaterra aí bem favorita contra o Brasil, a gente vai falar sobre isso, e depois uma Espanha, campeã da Nations. Então, a situação do Brasil não vai ser fácil. E essa reconstrução do Dorival já vai começar com uma pedreira. Duas, né? Além disso, tem França e Alemanha. Olha que confronto. A Alemanha que vai sediar a Euro, que está numa situação ainda de remodelagem, de montagem do seu elenco, né? De rejuvenescer uma seleção, de aproveitar ainda a experiência, a volta do Toni Kroos, mas ainda assim de tentar fazer uma seleção um pouco mais jovem, que dê liga, porque com o Hans Flick não deu muito certo. Dinamarca e Suíça, Eslováquia, Áustria, Irlanda e Bélgica. Tudo isso a gente vai falar no dia de hoje. Tem bastante jogo extra pra gente conversar. Meu nome é Theo Borges, eu espero te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, que até tá parecido com um sábado normal. Tem bastante jogo, dia 23 de março. Vamos começar falando da Bélgica. E eu tava dando uma olhada aqui, meus amigos. A gente tá com esse papo, geração belga, já passou, não tem mais como, não vai ganhar nada. Eu tava dando uma olhada na reformulação, na garotada que tá chegando na Bélgica. Sei não, hein? A gente vai dar uma olhada juntos aqui. Mas, rapaz, não sei não. Tô achando que a Bélgica ainda tem lenha para queimar. E nesse jogo a gente vai falar de um confronto de uma equipe que está na Euro, né? A Bélgica foi primeira colocada no grupo F. Bélgica, Áustria, Suécia, Azerbaijão e Estônia. Um nível de enfrentamento até interessante. A Bélgica ficou com 6 vitórias em 8 jogos, não perdeu nenhum jogo, tá? Teve um dos melhores ataques das eliminatórias da Euro. E o time da Irlanda acabou caindo num grupo meio safado, né? França, Holanda, Grécia, Irlanda e Gibraltar. Não restava muito o que se fazer. Então, eu não tô aqui para julgar a seleção da Irlanda, falando, os caras não se classificaram, são ruins e tal. Poxa, é muito difícil você cair num grupo desse e esperar uma classificação, né? Seria uma coisa absurda, né? Então, o normal aconteceu, que foi a Irlanda ter ficado ali na 4ª colocação. Eles são inferiores à Grécia, né? Então, infelizmente, a Irlanda não teve muito o que fazer. Porém, a Irlanda é conhecida por ser uma equipe um pouco mais física. Uma equipe que joga mais na bola aérea, bola alçada de tudo quanto é lugar do campo para poder disputar de cabeça no jogo físico. E dentro de casa não foi uma seleção que sofreu tantos gols. Para a Grécia sofreu 2, para a Holanda sofreu 2 e marcou 1, e para a França sofreu apenas 1. Então, sinceramente, falando assim de Euro, de nível de enfrentamento, né, de uma competição importante, não foi uma seleção que sofreu tanto. No caso da Bélgica, como teve quase 100% de aproveitamento, a Bélgica venceu a Áustria por 3-2, aqui um dos principais adversários, venceu a Estônia, deixa eu só conferir aqui o que foi amistoso, venceu a Estônia, venceu a Suécia e também venceu o Azerbaijão, né? Teve uma vitória contra a Alemanha no amistoso e um empate contra a Croácia. Então é uma seleção que vem numa fase muito boa, e o grande destaque das eliminatórias da Euro por parte da Bélgica foi o Lukaku, que teve um número de gols absurdo, né? Acho que a gente teve aquela lesão do De Bruyne, mas o Lukaku tomou conta do time e foi ali o principal peso na balança, né? O principal diferencial para a Bélgica se classificar tão bem. Vamos falar sobre o nosso PDF de apoio, de novo, para quem não é assinante do PDF de apoio, fica o convite, é só se tornar membro aqui do canal. Eu vou clicar aqui em amistoso, a gente já vai direto para o jogo da Bélgica, que é o primeiro aqui nessa lista, afinal de contas esse jogo é 2h da tarde. Dá uma olhada ali nos jogos que eu falei que a Irlanda perdeu dentro de casa, vocês sabem o nível de enfrentamento, né? Grécia, França e Holanda.
Então vamos levar isso em consideração também para não pisotear aqui na Irlanda como se não fosse ninguém. É uma seleção dura de se enfrentar, né? A Bélgica saiu na frente em todos os jogos fora, não falhou em marcar em nenhum jogo, teve uma defesa exemplar. A Irlanda saiu na frente em 50% dos jogos. Olha que para uma equipe que enfrentou grandes seleções, não é ruim. Falhou em marcar em 50% dos jogos e ficou sem sofrer gol em apenas 25% desses jogos. Então a média da Bélgica obviamente vai ser melhor. A Bélgica precisa de muito menos finalização no gol, como vocês conseguem ver, do que a Irlanda. A Irlanda precisa de 6,25 arremates no alvo para marcar um gol. É muita coisa, né? É um time que cria mais oportunidade do que a Bélgica? É, mas a Bélgica não precisa de tantos assim. Primeiro tempo, obviamente, muito superior da Bélgica. Segundo tempo, também muito superior da Bélgica em quase todos os quesitos. Mas aqui a gente elogia um pouquinho também a defesa da Irlanda, que ao todo só sofreu 5 gols. 75% dos jogos da Bélgica fora foram over 2,5 e 50% dos jogos da Irlanda dentro de casa foram over 2,5. Mas isso tem muito a ver com o nível de enfrentamento. Tá? Nos momentos dos gols, a Bélgica marca bastante no finalzinho do primeiro tempo e também no início do segundo. Lembrando, foram poucos jogos, então a gente não pode tratar aqui essa porcentagem como certeza, né, como algo estratosférico. Do lado da Irlanda também não dá para tirar muito contexto, porque foram apenas 2 gols aqui dos 46 aos 60, eu prefiro não dar tanta importância para isso. São duas equipes que tiveram bastante vitória em relação ao escanteio, mas vamos levar o contexto, né? Por que a Irlanda dentro de casa teve mais escanteios do que o adversário em 100% dos jogos praticamente? Primeiro porque num jogo enfrentou uma seleção fraca, que foi a seleção de Gibraltar. Então, obviamente teria mais mesmo. E segundo porque quando estavam na frente do placar, a seleção da França, da Holanda e provavelmente da Grécia recuaram. Então a Irlanda teve muito mais escanteio. Isso não quer dizer que é uma equipe poderosíssima em empurrar o adversário para trás. Quer dizer que provavelmente quando a equipe mais forte está na frente, eles tentam subir as linhas. Isso indica, olha só, isso aqui não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas isso indica uma possibilidade, se a Bélgica estiver na frente do placar, de uma linha de defesa da Irlanda mais avançada, o que pode oferecer espaço para a construção de contra-ataque da Bélgica. Entendeu? É bom a gente se ligar nisso. Média de cartões não é tão alta, mas também não é tão baixa, uma média de 2 cartões por jogo de cada uma das equipes, praticamente. Os principais jogadores da Irlanda não tem tantos, né? Tem aqui o Ferguson com 2 gols e o Uche Ida com 2 gols. São os principais, né? Vamos ser sinceros. Do lado da Bélgica, vamos falar dessa nova geração aqui da Bélgica? Vamos falar? Primeiro vamos elogiar o Lukaku, né? Que teve 14 gols nessas eliminatórias. Olha, vou ser sincero com vocês. A Bélgica marcou 22 gols. 22. 14 foram marcados pelo Lukaku. Tem noção do que esse cara fez nessas eliminatórias? O maior assistente da Bélgica é o jogador do City, o Jeremy. Sobrenome duvidoso, difícil de ser pronunciado, o Jeremy lá ele. Tem também o Carrasco, Yannick Carrasco, que era do Atlético de Madrid, não me lembro agora onde o Carrasco está jogando, mas daqui a pouco a gente comenta sobre ele. Eu não tenho certeza realmente onde o Carrasco está jogando, mas enfim. E também temos o Trossard, que teve 2 gols marcados, jogador do Arsenal. Mas agora vamos falar dos novos jogadores da Bélgica. Olha só, Openda, Luiz Openda, atacante do Leipzig. Não teve nenhum gol ainda com a seleção, nenhuma assistência, não teve tantos minutos, mas muito provavelmente no futuro a gente vai ver o Openda cada vez mais como titular da equipe. Johan Bakayoko, esse aqui, ó, teve 2 assistências e 1 gol. Já teve um pouco mais de oportunidade. Jogador do PSV, ponta direito. Você vai lembrar dele agora contra o Dortmund. Quem está acompanhando o PSV, obviamente, no campeonato holandês, que está patrolando quase todo mundo, é um jogadoraço. Provavelmente vai ser contratado, tem 20 aninhos. Provavelmente vai ser contratado, não demora muito, por uma Premier League da vida, né? O próprio Jeremy Laele, que a gente já comentou. Tem o Charles De Catelieri, esse aqui, ó, que também está sendo pouco aproveitado porque é novo, mas jogadoraço da Atalanta, hoje talvez um dos principais jogadores da Atalanta. Não vou dizer o principal jogador, mas um dos principais jogadores da Atalanta de criação e goleador. Se tiver chance nesse time, dificilmente ele vai sair de titular. Ou seja, só essa galera aqui da frente já passa uma impressão muito boa em relação à renovação. Fora os jogadores de defesa que eu não citei aqui. Então, muito provavelmente a gente vai ver essa Bélgica tendo lenha para queimar, né? Substitutos aí futuros do Lukaku, provavelmente o Openda vai ser uma dupla de ataque. Esse Bakayoko também, Johan Bakayoko sendo ponta direito, o Charles De Catelieri ali ajudando o De Bruyne na criação, um meia mais ofensivo que entra na área. Enfim, vale a pena ficar de olho nessa Bélgica. Se você é um trader por aqui, é um jogo que a gente tende a olhar para o favorito, né, para a Bélgica, como a única opção. E eu não estou aqui para mudar esse pensamento seu. Eu só vou fazer você tomar um pouco de cuidado com algumas informações. Por quê? Primeiro, a Bélgica já está classificada. Então, para a Bélgica é muito mais teste
do que propriamente obrigação. A Irlanda foi eliminada, então para a Irlanda, dentro de casa, com o apoio da torcida, seria muito bom segurar a Bélgica, né? Segurar um empatezinho ou tentar vencer, e provavelmente eles vão tentar fazer isso com finalizações de fora da área, jogo físico, tentando matar as jogadas da Bélgica ainda na construção, né? Principalmente nos contra-ataques. Isso pode gerar, se a Irlanda estiver atrás do placar, mais cartões amarelos para a Irlanda, né? Tudo a gente tem que conectar essas informações, mas principalmente no jogo aéreo. Porém, a Bélgica tem zagueiros muito altos. Então provavelmente vai ter que ser um jogo da Bélgica dinâmico para poder fugir desse jogo físico, ou seja, toque e vai, bem rápido, né? Pega e passa e não fica segurando muito a bola. Se eu não me engano, o De Bruyne não foi convocado nessa convocação. Tô dando uma olhada aqui nos convocados, eu não tô vendo o De Bruyne. Se foi, é um diferencial gigantesco, mas eu não sei se ele foi convocado, tá? Então a Bélgica talvez utilize muito jovens jogadores. Então toma muito cuidado se você é um trader por aqui, porque a Irlanda provavelmente vai tentar dificultar esse jogo terrestre da Bélgica e utilizar o seu jogo aéreo. Se você é um punter por aqui, eu gosto dessa cotação da Bélgica, porque eu acredito nessa nova geração belga, né, esses novatos, mas a Irlanda é uma equipe que vende muito caro as suas derrotas. A França teve aqui e ganhou por apenas um gol de diferença. A Holanda veio aqui e ganhou por apenas um gol de diferença. Se eu não me engano, a Holanda teve que virar o jogo. E a Grécia ganhou por 2 gols de diferença, mas aí a classificação da Irlanda já tinha ido pro caramba, né? Não ia conseguir mesmo, então parecia que os ânimos ali já estavam bem abaixo. Eu acompanhei bastante esse grupo. Então a Irlanda vende caro as suas derrotas. Então se você for trabalhar a favor da Bélgica, considere uma odd mais alta para você pensar no empate anula, tá? E eu não duvido que a Irlanda possa aprontar nas bolas aéreas, nas finalizações de fora da área. O que eu gosto desse jogo? Eu gosto de um cenário de gols com a Bélgica na frente do placar. Porque nós temos do lado direito o Bakayoko, Johan Bakayoko. Nós temos do lado esquerdo, se for titular, o Jeremy Laele, jogador do City com muita velocidade. Temos o Charles de Ketelaere, não sei se ele vai ser o titular, mas provavelmente se o De Bruyne não foi convocado, ele deve assumir a titularidade ali, ou deve entrar para construir jogada também. Tem o Openda, tem o Lukaku, então é um time muito veloz, principalmente se estiver na frente do placar. Então uma Irlanda em casa, com uma obrigação maior do que a Bélgica, porque para a Bélgica é um amistoso de fato, né? Para a Bélgica é um teste. Uma Irlanda atrás do placar, precisando vir para cima, como a gente viu lá que é uma equipe que geralmente tem muito escanteio, quando está atrás do placar, sobe muito as suas linhas defensivas, pode oferecer espaço para os contra-ataques da Bélgica. Então Bélgica na frente do placar pode ser interessante sim pensar no mercado de gols. Mas você falou que a Irlanda vende cara as suas derrotas. Sim, é verdade. Mas uma Irlanda atrás do placar é um comportamento totalmente diferente, tá? Eu não puxaria muito a corda para um 2,5 nesse jogo, mas eu gostaria muito de pensar num over 1,5 com a Bélgica na frente do placar para tentar buscar mais um gol, tá? A Irlanda na frente eu já acho mais difícil buscar gols aqui. Porque pode acontecer, o futebol nada é impossível, né? É improvável, mas nada é impossível. A Irlanda na frente seria uma compactação daquelas, aí a Bélgica teria mais dificuldade. Mas, de novo, tem jogadores, principalmente os seus pontas, Bakayoko e o Laele, para poder penetrar nessa área aí, fechadinha, nesse bloco compactado da Irlanda. Mas aí é um cenário mais difícil de se buscar gols. Eu prefiro o cenário com a Bélgica na frente do placar. Se for trabalhar a favor dos belgas, esse empate anula me agrada mais se for com uma cotação mais alta do que essa vitória seca, tá bom? 4 horas da tarde, o jogo mais importante do dia. E aí você pode discutir com quem for se França e Alemanha é mais importante, mas para mim, obviamente, Inglaterra e Brasil é o jogo que vai chamar mais atenção, que vai ter mais liquidez e provavelmente vai ser o jogo mais legal de se assistir. Porém, o Brasil vai pegar uma pedreira, meus amigos. Primeiro jogo do Dorival Júnior na frente da seleção, logo enfrentando a Inglaterra do Southgate, que parece estar encaixada, né? Falando de individualidade, a Inglaterra tá dando um banho no Brasil, com todo respeito, né? Eu vou listar alguns jogadores depois aqui pra gente ver o momento, porque assim, lógico, né? Tem um encaixe, tem que ornar, como fala aqui na roça, né? Tem que ter sinergia, mas o momento dos jogadores individualmente, os caras da Inglaterra estão voando. A maioria dos jogadores da Inglaterra jogam na Inglaterra, né? Principal liga do mundo. Então, a situação do Brasil aqui é bem complexa. Somado a isso, a toda essa situação do primeiro jogo do Dorival, com vários jogadores iniciando na seleção ou voltando aí ter mais uma oportunidade, ou seja, é um começo de trabalho. O Dorival, ele podia estar pegando essa seleção lá no comecinho para fazer alguns amistosos menores, mas não. Já foi jogado ali na rinha de galo e vamos que vamos. Então a situação para o Brasil pode ficar bem tensa. E eu vou ser sincero com vocês, essa cotação da Inglaterra, ela está até alta. Sendo bem sincero, pelo que a gente
imagina, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo da Inglaterra com o Brasil. Antes disso, eu vou pedir o teu like no vídeo. Tem muita gente que assiste e não deixa o like, e a sua inscrição no canal. Tô aqui todo dia, mesmo nos dias que eu não trabalho, para poder te ajudar a fazer o planejamento. Esse é um planejamento meu, seu, nosso. Utiliza também a seção de comentários para você colocar algo que eu esqueci, ou para me puxar a orelha por conta de alguma coisa, algum comentário que eu fiz, ou para complementar alguma informação. Por quê? Porque é um planejamento nosso. Eu ofereço para vocês a informação que eu tenho, vocês me ajudam também com a de vocês e a gente vai junto, beleza? Combinado? Então fica o convite para você. Vamos falar um pouquinho sobre essa Inglaterra que marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, piriri, pororó e tudo mais. Vamos lá. A Inglaterra, ela participou aqui da Euro e ela ficou no grupo C. Itália, Ucrânia, Macedônia e Malta. A Inglaterra não teve nenhuma derrota, teve também 22 gols marcados, como a seleção da Bélgica, e teve 6 vitórias. Num grupo chato, mas a Itália está em reconstrução, a Ucrânia já foi melhor, a Macedônia já foi melhor e Malta, né? Malta, coitado, ficou com menos 18 de saldo. Então assim, dá para dizer que a Inglaterra pegou um grupo de mediano para baixo. Com todo respeito à Itália, a Itália hoje, apesar de ser a atual campeã da Euro e de ter vencido a própria Inglaterra na final da Euro, sinceramente, a Itália ainda está em reconstrução, né? Então, eu acho que a Inglaterra teve ali um enfrentamento. Poderia ter um enfrentamento melhor. A gente vira e mexe, pega uma Inglaterra na Nations enfrentando Chipre, enfrentando Malta, e aí é Harry Kane marcando 5, 6 gols e tudo mais. Mas não estou aqui para diminuir a seleção da Inglaterra não, tá? Eles estão numa fase muito, muito boa. O Brasil ocupa a 6ª colocação, vocês conseguem ver aqui no PDF de apoio, das eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul. E são 3 derrotas seguidas. Eu acho que nunca aconteceu isso com o Brasil, tá? Terem 3 derrotas seguidas. 2-0 contra o Uruguai, 2-1 de virada contra a Colômbia, né? Vinícius Júnior, se não me engano, marcou um gol cedo. Depois a Colômbia virou com o Luiz Dias, estava dando sinal que iria fazer isso. E depois perdeu para a Argentina dentro de casa, tá? Então nós temos um Brasil que pela primeira vez, se eu não estou enganado, vem de 3 derrotas seguidas. É provável que o Brasil se classifique? Claro. São 6 vagas e mais a repescagem com 10 seleções. Então é muito, mas muito provável. O Brasil ficar fora da Copa, cara, seria uma situação assim catastrófica, né? Seria uma espiral de merda muito grande. Mas ainda assim, o que se espera do Brasil é primeira e segunda colocação e olhe lá. E é por isso que está rodando técnico atrás de técnico, né? Então a situação do Brasil em relação à panela fervendo, né, a situação de pressão é muito maior do que a Inglaterra. Se a Inglaterra perde para o Brasil hoje, sinceramente lá na imprensa da Inglaterra, os caras vão criticar os jogadores da Inglaterra. Porque o Brasil hoje não é um time, é um elenco, mas não é um time. Né? Tá começando agora. Tem vários jogadores novos. O Dorival vai testar muita coisa. Ele trouxe vários jogadores que ele conhece. Trouxe jogadores do São Paulo, do Flamengo. Trouxe jogadores que trabalharam com ele nessa época do Flamengo que estão jogando fora, como é o caso do João Gomes. Então é um teste ainda para o Brasil. E se a Inglaterra, que está vindo numa atoada muito grande, não vence o Brasil, por exemplo, eu acho que lá fora eles vão acabar criticando a seleção ou, enfim, não elogiando tanto. Não vai ser uma situação normal. Para o Brasil, como aqui na imprensa brasileira, obviamente no próprio brasileiro, como a gente não aceita derrota, o Brasil tem que ganhar de todo mundo, e eu acho que tinha que ganhar de todo mundo mesmo, mas agora a situação já está bem mais complexa, né? Era para ter pensado isso antes de chegar nesse ponto. Para o Brasil, perder para a Inglaterra hoje, com todo respeito, é uma situação normal. Ou não vencer a Inglaterra é uma situação normal. Ah, mas é a seleção brasileira, piriri, porora. Gente, eu acho que a seleção brasileira, essa camisa da seleção brasileira não joga sozinha. Eu acho. Posso estar completamente enganado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a Inglaterra. Muito. E aqui a imprensa, obviamente, se o resultado não for favorável, vai descer a lenha e vai ignorar todo o fato de que está no início de trabalho e tudo mais. Por quê? Porque está trocando a corrente com a bicicleta andando. E aí, infelizmente, o treinador paga o pato. Quando o Dorival assumiu o pepino no São Paulo, com a bicicleta andando, deu certo. Quando o Dorival assumiu a bicicleta andando e o pepino no Flamengo, deu certo. Mas será que ele está pronto para esse nível de exposição mundial? Tomara que sim, né? Com o Tite foi desse jeito. Pegou a seleção também numa situação ruim na época e pum, deu um resultado imediato. Tomara que funcione assim com o Dorival também. Vamos lá, a Inglaterra saiu na frente. Em 75% dos jogos, venceu os jogos todos que fez em casa nas eliminatórias, isso levando em consideração Ucrânia e Itália, os principais adversários, ficou sem sofrer gol em 75% dos jogos, sofreu um único gol, tá? Marcou 14, teve uma média de 3,5 gols marcados. O time do Brasil saiu na frente em 67% dos jogos, apesar de não ter vencido a maioria. Não foi uma seleção que deixou de ter iniciativa, inclusive contra a Colômbia fora de casa saiu na frente. Falhou mais em marcar,
e obviamente sofreu mais gols aqui do que a seleção da Inglaterra. O Brasil precisa de o dobro de finalização hoje para poder marcar um gol. A Inglaterra precisa de bem menos. O primeiro tempo da Inglaterra é superior, principalmente na parte ofensiva. Defensivamente o Brasil não toma tanto gol. Vamos ver se isso vai continuar assim com o Dorival, com esses novos jogadores. A gente já vai falar sobre a zaga nova do Brasil, que vai estrear. O segundo tempo o Brasil sofre mais, perdeu quase 70% dos segundos tempos, e a Inglaterra continua com praticamente 100% de aproveitamento. 33% dos jogos do Brasil fora apenas foram over 2,5 e 50% dos jogos da Inglaterra em casa foram over 2,5. Sinceramente, eu não acho que é um jogo para over, tá? Eu acho que o Brasil vem para esse jogo e o Dorival deve vir para esse jogo para não perder. É o principal que o Brasil precisa fazer aqui. O Dorival eu tenho certeza que ele tá com esse pensamento, porque se ele vier de peito aberto, a situação vai ser muito complexa. Eu acho que tende a ser um jogo under por conta disso, tá? Do lado do Brasil é muito difícil a gente falar de momentos dos gols, porque foram poucos gols marcados e sofridos, então eu vou falar mais aqui do lado da Inglaterra. Muitos gols marcados da Inglaterra no finalzinho do primeiro tempo e no início do segundo, e eu vou ignorar essa informação de 100% de gols sofridos porque foi apenas um gol. Tá? A Inglaterra costuma ter muito mais escanteio, isso porque na maioria das vezes demora um pouco a marcar, então fica rodeando muito o jogo, né? Lembra muito o Arsenal, lembra muito o City, fica rodeando muito o adversário e tem uma bola aérea absurdamente boa. Finalização de fora da área também, Bukayo Saka, Phil Foden, finalizam muito bem. O Brasil tem tomado muito mais cartão amarelo, isso é perigoso. O Brasil atrás do placar pode ter que ficar fazendo falta para matar contra-ataque, isso pode ser um problema. O Brasil pode ter ali um duplo amarelo, tomar um vermelho, um negócio assim, pode descambar para uma coisa muito pior, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Os principais jogadores da seleção inglesa, o Harry Kane, do Bayern de Munique, com 8 gols nas eliminatórias e 2 assistências, o Bukayo Saka, do Arsenal, com 4 gols e 2 assistências, o Henderson, que eu não sei se ele tá ainda no grupo da Inglaterra, se ele foi convocado, deixa eu dar uma olhada, tá? Foi convocado sim, e o Alexander-Arnold, que eu não sei se ele tá disponível, porque ele estava lesionado no Liverpool. Eu acho que ele não tá disponível. Tá, então ele não foi convocado. Agora dá uma olhada nesses novos jogadores da Inglaterra aqui. Ó, o Rashford provavelmente foi convocado, talvez não esteja aqui na sua melhor fase, fez apenas 2 gols, mas no United voltou a jogar muito bem. O Trippier, se eu não me engano, não foi convocado, um excelente cruzador para a área, tá machucado, se eu não estou enganado. Mas, vamos pegar lá da frente para trás, olha só. O Ivan Toney, que teve problema lá com apostas da equipe do Brentford, excelente atacante, muito rápido. O Watkins, do Aston Villa, excelente atacante também, o Harry Kane, o Bowen, atacante do West Ham, Bukayo Saka, Phil Foden, o Gordon, do Newcastle, o Rashford, o Cole Palmer, do Chelsea. Pô, o Cole Palmer tá levando o Chelsea praticamente nas costas, né? O Maddison voltou de lesão no Tottenham, Bellingham voltou de lesão no Real Madrid, o Mainu, cara, o Mainu no United é um moleque de 18 anos, parece ter 30. É absurdo. O Gallagher, do Chelsea, excelente jogador também, um dos principais do Chelsea. O Declan Rice, do Arsenal, que foi do West Ham pro Arsenal. O Kyle Walker, do lado direito ali, provavelmente vai tentar defender o Vinícius Júnior. Ben Chilwell, do Chelsea também. O Maguire, do United, esse daqui, se for titular, às vezes é até um reforço pro Brasil, né? Porque, apesar do tamanho da cabeça, é um cara forte ofensivamente, mas costuma cometer alguns problemas lá atrás, mas é um cara que pega muito na bola. O John Stone e o Pickford, goleiro. Talvez o Ramsdale também tenha alguma chance ali, goleiro do Arsenal. Então, cara, a seleção da Inglaterra é muito boa. Esses nomes que eu falei aqui estão tendo excelentes momentos em seus times, ou seja, de parte individual. E eu não sei se isso, de fato, vai dar tanta liga nesse jogo contra o Brasil, mas tende a dar. A situação no Brasil é complexa. Do lado do Brasil, é muita gente diferente, porque muita gente está lesionado. O Neymar está lesionado, o Marquinhos, se eu não me engano, está lesionado. Então, olha só a escalação do Brasil. Vamos lá. Richarlison, voltando de lesão no Tottenham. O Endrick, parado com o Palmeiras, que o Palmeiras está disputando o Paulistão, praticamente, né? O nível de enfrentamento é bem diferente. O Rafinha voltou de lesão contra o Barça. O Rodrigo, o PP do Porto, o Galeno do Porto, esses dois aí enfrentando já a Liga dos Campeões. Savinho, do Girona. O Vini Júnior, está em excelente fase, um dos principais jogadores, é uma das esperanças do Brasil. Andreas Pereira, praticamente uma estreia na seleção, o Paquetá voltando, o João Gomes, praticamente uma estreia, né? Foi convocado uma vez, vai de novo. O Douglas Luiz, finalmente lembraram do Aston Villa, lembraram que ele é brasileiro. Pablo Maia, do São Paulo, o André, do Fluminense, Bruno Guimarães, Ian Couto. O Wendel foi muito bem contra o Saka no confronto da Champions, Porto e Arsenal. Eu acho que o Dorival deveria utilizar o Wendel, mas pode ser que ele entre com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, que não estava bem no Flamengo, foi pinçado ali pelo Dorival, provavelmente por conhecer o jogador. Fabrício Bruno, bom zagueiro do Flamengo, mas será que está no nível já de seleção? Murilo, do Palmeiras, bom jogador de bola aérea principalmente. O Beraldo, do PSG, Bremer, o goleiro Rafael, Léo Jardim e o Bento. Gente, em relação à individualidade, ao que estão jogando nos seus clubes hoje, eu acho que a Inglaterra sim é favorita.
tá? Só dei um contexto. Se você é um trader por aqui, o comportamento da Inglaterra vai ditar o ritmo do jogo. Se a Inglaterra quiser ficar sem a bola, a Inglaterra consegue se compactar para jogar no contra-ataque. Mas seria muito respeitoso por parte da Inglaterra, porque a Inglaterra tem condição em casa de empurrar o Brasil para trás. E aí o Brasil vai provavelmente jogar numa maneira mais defensiva para contra-atacar, tá? Então, primeiro, antes de tudo, se você é um trader, identifica qual o comportamento da Inglaterra. É um jogo respeitoso para contra-atacar, respeitando o Brasil, ou é um jogo de imposição, de fatos, batendo no peito falando sou favorita nesse momento, respeitando a história da seleção brasileira, empurrando os caras para trás. Se a Inglaterra tomar a decisão de ser uma equipe com iniciativa, aí a gente pode tentar trabalhar alguma coisa contra o Brasil, principalmente se os contra-ataques com o Vini Júnior e com o Rodrigo não estiverem acontecendo. Principalmente do lado do Vini Júnior ali na esquerda, o Walker que vai correr junto com ele. Do lado do Brasil, o que tende a acontecer? Quando o Vini Júnior subir do lado esquerdo, o lateral esquerdo vai ficar exposto. E talvez possa ser aqui o Ayrton Lucas ou possa ser o Wendel. O problema é que daquele lado esquerdo defensivo do Brasil joga o Bukayo Saka, um ponta direita, que corta para dentro também e finaliza muito bem. Então, com as subidas do Vini Júnior, aquele lado esquerdo defensivo do Brasil, o lado direito ofensivo da Inglaterra, tende a ficar mais exposto. E ali pode sair as jogadas de maiores perigos, não só de finalização, mas de puxar para dentro, né? Aí vai ter uma porrada de gente ali para passar a bola. Então, se o Brasil não estiver conseguindo contra-atacar, pode ser uma boa trabalhar contra a seleção brasileira. Agora, Brasil tendo contra-ataque o tempo todo, ou a Inglaterra muito respeitosa com o Brasil, eu tô fora dessa posição contra a seleção brasileira. Se você é um Panther por aqui, eu sinceramente hoje vejo valor na seleção inglesa, tá? Com todo respeito à seleção brasileira. Hoje vejo valor na seleção inglesa porque individualmente são melhores jogadores, o Brasil não tá entrosado entre esses jogadores ainda, não sei se vai dar tempo nesse treino, nesses poucos dias de treino de entrosar, né? O Brasil pode chegar aqui e dar 5-0 na Inglaterra, vai me surpreender pra cacete, com todo respeito. Porque a Inglaterra já está entrosada, já está jogando junto há muito tempo, tem poucos jogadores ali que foram pinçados, o resto vem todo nesse sistema de subir da base para a seleção principal, então é uma seleção muito mais encorpada, né? Então, sinceramente, eu vejo hoje favoritismo na Inglaterra. Se fosse com uma cotação mais alta, eu até pensaria numa vitória da Inglaterra seca por aqui. Depende muito da Inglaterra, né? Se vai respeitar demais o Brasil ou não. Esse é o momento de não respeitar o Brasil. Se quiser vencer, tem que vir pra cima. Porque o Dorival provavelmente vem pra armar um time pra não perder, pra tentar buscar um empate, que seria um excelente resultado pro Brasil. Se puder vencer aqui, seria excelente. Mas o Dorival tem que caminhar ali muito vamos dizer assim, na corda bamba, porque é uma linha tênue. Se você se expõe demais, você oferece um espaço para uma galera muito forte de maneira reativa. E se a Inglaterra abrir o placar, o Brasil vai ter que se comportar de uma maneira muito mais organizada, porque pode acabar se complicando. Pode acabar tendo que matar contra-ataque com cartão amarelo, e aí isso pode ficar feio, como eu falei, pode desencadear às vezes até numa expulsão, e pode dar espaço para o contra-ataque para a Inglaterra poder até ampliar o jogo. Mas no início, eu vejo um jogo com uma tendência mais under. Tanto numa Inglaterra sendo mais respeitosa, ou num Brasil sendo mais recuado, é um jogo mais estudado, né? E tende até, possibilidade aqui até de ser um jogo empatado durante muito tempo, de carregar um 0-0 por muito tempo. Então eu não trabalharia mercado de gols no 0-0. Se fosse para trabalhar gols, o que eu buscaria? Inglaterra na frente do placar, esse é o cenário. Brasil se expondo desorganizado e a Inglaterra tendo contra-ataque. Independente de ser brasileiro ou não, eu entraria a favor de mais gols por aqui, tá bom? Brasil, toma cuidado, hein? Bom, eu vou complementar os outros jogos agora, já que a gente gastou um tempo maior analisando esse jogo importante da Inglaterra com o Brasil. Esse jogo aqui da Dinamarca com a Suíça, a gente tem frente a frente seleções que mudaram um pouco o seu estilo nos anos recentes. A Dinamarca já foi muito forte defensivamente, hoje é uma equipe forte ofensivamente e que deixa espaço na defesa, né? É uma equipe que marca com frequência gols e sofre. Nas eliminatórias, a Dinamarca foi líder do grupo, acho que era o grupo H, exatamente. 19 gols marcados e 10 gols sofridos. Só ficou atrás do San Marino, né, que é o checkpoint da rodada, ficou com um saldo de menos 28, e do Cazaquistão. Então ficou com um saldo de 9, mesmo tendo marcado 19 gols. Então é uma equipe que tem sofrido com frequência. E a Suíça, que foi segunda colocada no grupo I, teve 22 gols marcados e 11 gols sofridos. Então, sinceramente, me parece um jogo tenso para trabalhar no trade, não um jogo mais de correção, mas com muita cautela, porque são defesas mais frágeis, tá? Gosto de pensar num cenário para gols por aqui. Os últimos jogos entre eles, a gente teve um jogo under e um jogo over. Eu, sinceramente, gosto de pensar num jogo para over 1,5 com uma cotação mais alta e não duvido de um over 2,5 e também de uma possibilidade de ambas marcam.
França e Alemanha é uma situação complexa, porque a França é favorita, de fato seria favorita mesmo se fosse, acho eu, na casa da Alemanha, porque a Alemanha está passando por um período de reestruturação. Inclusive eu vou dar uma olhada na convocação da Alemanha, para a gente ver as novas caras que vão aparecer por aqui. Ó. Tem jogador, o Bayer, do Hoffenheim, o Füllkrug, né, continua na seleção alemã como atacante. Dennis Undav, do Stuttgart, que está numa fase muito forte, principalmente quando ele substituiu ali o Senhu Guirassy. O Thomas Müller, né, aqui balanceando a experiência. Mais um jogador aqui, o Chris Furt, acho que é assim que fala, do Stuttgart. O Kai Havertz, que está vivendo boa fase no Arsenal. Florian Wirtz, agora livre de lesões e talvez uma das principais joias do futuro da Alemanha. Jamal Musiala, também excelente jogador, já se provou no Bayern de Munique. Pascal Grob, do Brighton, o Toni Kroos voltando à seleção, o Gundogan provavelmente como capitão, o Robert Andrich, o defensivo ali, o zagueiro, às vezes joga de lateral, do Leverkusen, o Kimmich e mais um zagueiro aqui do Stuttgart e por aí vai, o Rudiger do Real Madrid e assim a gente vai. Sinceramente, acredito que o goleiro, aqui não foi convocado o Neuer, né? Foi o Ter Stegen, o Leno do Fulham e o goleiro do Hoffenheim, o Oliver Baumann. Então, provavelmente é o Ter Stegen titular, a não ser que tenha uma linha sucessória aí, mas para mim o Ter Stegen é um puta de um goleiro, né? E pode fazer diferença nesse jogo. Essa escalação da Alemanha mostra um time que está em construção e faz um balanço entre jovens promessas, como é o caso do Wirtz, que hoje não é uma promessa, já é uma realidade, mas com jogadores que estão vivendo uma excelente fase, com jogadores que já viveram boas fases na Alemanha, que já foram campeões do mundo, como é o caso do Müller, como é o caso do Kroos, para tentar buscar um pouquinho esse equilíbrio. E a França já vem numa toada muito mais forte, né? A gente sabe que a seleção da França me parece um pouquinho com o PSG, em alguns casos a gente não pode confiar tanto, mas sinceramente, eu acho que a França vem para cima da Alemanha, não vai perder a oportunidade aqui de tentar vencer a Alemanha, porque a Alemanha está nesse período de maturação, esse período de organização, mas é a hoster, né, a dona da casa da Euro 2024. Então a França vencer o time que já está classificado desde o início, quando saiu o sorteio, seria sim uma oportunidade da França mandar um recado para os outros concorrentes à Euro de que eles estão ali, né, de que eles vão chegar firme. Então sinceramente eu vejo no tete-a-tete assim, batendo o olho, eu vejo a França assim favorita, concordo com essa cotação. E esses testes da Alemanha podem, obviamente, dar resultado logo nesse primeiro jogo, mas é provável que a Alemanha vá tendo resultados durante essas datas FIFA antes da Euro 2024. Para mim, é um jogo que pode ser um pouco mais amarrado no início, mas tem fundamento a gente pensar numa partida também com pelo menos 2 gols, mas eu olho com mais carinho para essa França, o Mbappé vindo para cima desses jogadores da Alemanha. É claro que os jogadores ofensivos convocados pela Alemanha foram muito bons, então acho interessante a gente ficar de olho sim numa possibilidade de gols por aqui. E não duvido de um ambas marcam, tá? Se fosse para escolher entre over 1,5 para ficar de olho, um ambas marcam com uma odd mais alta, as duas a 2, né? As duas a 100 km por hora a 2, eu gosto mais do ambas marcam. Além disso, tem Eslováquia e Áustria. Não se enganem com essa Eslováquia, hein? É um timaço. Pode complicar a vida da Áustria aqui. Obviamente a favorita a Áustria, um pouquinho, mas é. A Eslováquia passou em segundo no grupo com Portugal. Teve 17 gols marcados e 8 gols sofridos. Uma seleção chata de se enfrentar. Dentro de casa, vamos pegar aqui ó, o desempenho da Eslováquia. Só perdeu de Portugal por 1-0, vendeu caro essa derrota. Ganhou de Liechtenstein, que é uma seleção frágil. Islândia, que hoje eliminou, se eu não me engano, a seleção de Israel na repescagem lá da Euro, e venceu também a Bósnia. E vai pegar a Áustria, que foi segunda colocada no grupo com a Bélgica, que a gente comentou agora cedo. Então é um jogo parelho, mas não vai com muita sede ao pote na Áustria, porque a Eslováquia é um time muito, muito chato, tá bom? Além disso, a gente tem Inter Miami na MLS, rodada cheia da MLS. Eu sempre seleciono os jogos da Inter Miami porque é pirotecnia pura. Provavelmente a gente não vai ter o Messi, né? Não sei, provavelmente deve estar com a seleção. O Suárez também, não sei se está com a seleção ou não, se foi convocado, mas isso tira um pouco aquela questão do jogo, mas é uma opção de jogo extra. Tem rodada também, pelo menos alguns jogos da segunda divisão da Holanda, né? Tem Copa do Nordeste, Altos e América, ABC Sport, Fortaleza vindo de derrota para o Ceará contra o Vitória, que veio de derrota no Bavi, e na Copa da Argentina o Boca enfrenta o Central Norte. Ainda é uma fase bem mais inicial da Copa da Argentina. Vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e tomar cuidado, tá? Principalmente no dia de hoje, com vários jogos, a gente pega muita questão da tradição e às vezes ignora o momento. E o momento às vezes dita, né? Porque, cara,
O entrosamento, o momento, a confiança faz muita diferença. Pô, a França tá num momento muito melhor que a Alemanha. A Inglaterra tá num momento muito melhor que o Brasil. A Eslováquia é um time muito bom hoje, diferente do que era antes, contra a Áustria. A Irlanda estava num grupo difícil. Isso não quer dizer que é um time ruim contra a Bélgica. Então, sempre com muita cautela, tá bom? E se errarmos, se for uma análise ruim, se for um cenário diferente, quem protege é quem? É a gestão. Então, cuida do seu capital. Ninguém vai fazer isso por você. Até amanhã.